Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa sexta-feira extremamente quente para quem é da nossa região. Nós estamos aqui reunidos, como vocês puderam ver a princípio, né, na tela de abertura, com o Tato Sábio, ídolo da garotada, né, Tato? Muito bem querido, acabou de sair de uma palestra e já entrou aqui com a gente novamente. De Bauru, um palestrante de muito peso. Vocês vão gostar muito. Nós gostamos muito dele. É muito importante que todos os jovens da nossa mocidade participem e prestigiem esse jovem que está aqui conosco. Vamos harmonizar o ambiente um pouco antes de eu dar a palavra para ele, para que nós possamos entrar de corpo e alma, escutar, aprender e colocar no nosso dia a dia o que ele vier a nos falar. O tema de hoje, a Escola das Almas. Um pouco antes, coloque o copo com água do seu lado, e vamos nos preparar, não é isso mesmo? Vamos fechar os olhos, serenar os nossos ânimos, elevar os pensamentos a Deus Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus. Agradecermos pela presença do nosso palestrante e que nós saibamos, ó Pai, entender o que ele aqui nos colocar, buscar o entendimento desta palavra em nosso coração e colocar em prática tudo o que aqui nós ouvirmos. Senhor Deus, Espíritos amigos, ilumine o nosso palestrante, direcione os seus pensamentos e acolha os nossos jovens, para que também eles se sintam tocados pelas palavras e possam conosco construirmos um mundo melhor. Que assim seja. Bom, sem mais delongas, né? Não é a minha cara que vocês querem ver. Eu vou me remover e o Tato ficará presente. Uma boa noite a todos. E vamos aproveitar a noite. Aí, pronto, agora está desmutado. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho e compreensão. Acabamos marcando mais uma palestra no dia e eu queria tanto atender a todos. Estar com vocês é uma oportunidade para mim tão boa de conversar sobre o Evangelho, conversar sobre as leis de Deus, a doutrina espírita. E fiz questão de fazer nessas 3 palestras que estou fazendo hoje é a terceira, 3 temas diferentes, para não ficar aproveitando uma coisa para falar a mesma coisa. Então, tantos são os assuntos grandiosos que eu escolhi um extremamente importante nesse momento de confinamento ou de estar com maior convívio dentro da nossa casa com as pessoas que moram no mesmo lar conosco e entender que em 2 grandes obras, uma de Neio Lúcio, Jesus no Lar, e outra de Emmanuel, que eu vou utilizar, mas também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Livro dos Espíritos, essa necessidade de harmonizar-se com as pessoas que estão morando com a gente, ou de algum modo vinculadas pela carne, nesse propósito grandioso e importante de crescermos e aproveitarmos bem uma encarnação. Então, muito obrigado a Gi, que combinou comigo, o carinho de tolerar a gente entrar assim em cima da hora, mas era para tentar atender e participar com vocês. A Escola das Almas, o que será? O que vocês diriam se vocês não ouvissem nada a respeito, antes do que vamos falar, do que o Emmanuel falou, né, e o Lúcio falou, sobre o que seria uma escola para a alma? Se nós pensarmos numa escola aqui da nossa terra, temos várias escolas voltadas para objetivos diferentes. A escola da engenharia, que vai nos formar engenheiros, a escola da medicina, a escola da filosofia, mas uma escola da alma. O que ensina a escola da alma? A escola da alma ensina valores imortais, valores espirituais. E o que seria essa escola? Qual que é a escola da alma na nossa terra? É a nossa casa, pessoal. É o lar. Seja ela um palacete, seja ela um bangalô, uma kitnet ou uma casa qualquer. Desde que ela seja um lar, você está conseguindo desempenhar aprendizados da alma. E essa palestra visa a todos nós. Todos vocês são irmãos como eu, que na encarnação ou na reencarnação
estão buscando melhorar, buscando se livrar de débitos adquiridos, que pode ser lido de nossas expiações, ou provas que vão provar-nos, que vão demonstrar que temos capacidade de aprender mais ainda e sermos um dia seres muito mais elevados nessa infinita caminhada rumo a Deus, a qual ou ao que nunca atingiremos. Tá bem? Então, na Escola das Almas, inclusive é o mesmo título, Neio Lúcio coloca que Jesus estava na casa de Simão Pedro, conversando sobre a vida, aí ele fez uma preleção, não comenta qual foi a preleção que Jesus falou, o que ele estava dizendo, mas que a sogra de Simão Pedro pergunta algo a Jesus, muito tocada, muito comovida por uma situação que ela observou, e é verdadeira a observação dela. Vejam só, ela diz assim: então, quando a palavra divina, ou seja, a palavra de Deus, mencionada ali por Jesus, terminou a formosa preleção, a sogra de Simão Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Ela não pergunta o que era a Escola das Almas, ela pergunta a vida no lar, e Jesus disse que essa era a Escola das Almas. Então, o que vem a ser a vida no lar? O que representa isso? Deus ser o papai ou mamãe, ter irmãos ou não ter irmãos, ter irmãs, ser filho único, filho do meio, morar com a vovó que precisa de um lugar para ficar e, como já está mais velhinha, nós podemos ajudá-la, é mais perigoso se ela ficasse morando sozinha. Então, o que vem a ser isso? Olha que pergunta complexa e bonita. Jesus contemplou ela significativamente e, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, a matrona acrescentou. Jesus só ouviu, ela não falou nada, ele não diz nada e ela continua. Iniciamos a tarefa, vê se na sua vida não acontece assim. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Quantos casais que se uniram tiveram tanto amor, tanta boa vontade no início do relacionamento, tanta dedicação, ou seja, plantaram flores, estavam se dedicando, mas de repente começou a colher espinhos, ficou insuportável a convivência, um está maltratando o outro, desrespeitando. Tem até uma brincadeira que eu ouvi, acho que um pastor falando, que no começo do nosso relacionamento, a gente dá apelidos de animaizinhos pequenos para nossa esposa, ou nosso namorado ou namorado. Minha gatinha, minha coelhinha, minha borboletinha, muito legal, e recebemos os nossos elogios das meninas para nós também. Mas parece que depois de um certo tempo de convívio, geralmente na mesma casa, os animais começam a crescer, e aí passamos a homenagear as antas, os cavalos, as cobras. Não podemos fazer isso. A nossa casa tem que estar cheia de animaizinhos pequenininhos. E por mais que o tempo passe, nunca vão crescer. Por que não vão? Porque nós os manteremos com ternura. E eles podem ficar assim conosco o tempo todo. Então, ela comenta, poxa, mestre, eu observo que iniciamos a nossa tarefa do lar com tanta boa vontade, com tantas flores plantadas, e de repente vem uma pesada colheita de espinhos. No começo, ela continua, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Verdade. Quantos casamentos se desfizeram, quantos convívios estão abalados por essa dificuldade, e que não foi todo o tempo assim. Ela começou melhor, mas parece que degringolou de um jeito que ninguém é culpado, ninguém sabe como voltar atrás, ninguém tem mais entusiasmo para voltar atrás. Reparando, veja que bonito, que a senhora Galileia se sensibilizara às lágrimas, ou seja, se sensibilizou até às lágrimas, Deus se pressa a Jesus em responder. Agora que começa a ficar legal a palestra, porque agora é palavras do Cristo, do nosso mestre amado. Ele diz assim, o lar é a escola das almas. O lar. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Meu Deus, o Neio Lúcio não pode ter falado da cabeça dele, apesar de ser um grande espírito. Ele deve ter se inspirado em ensinamentos de Jesus para mencionar algo assim. Então, o lar. E a diferença de lar e de casa qual é? Casa se constrói com pedreiros, com arquitetos, com engenheiros, com cimento, com tijolo. Essa é a casa. O lar se constrói com respeito, com harmonia, com carinho, com consideração, com compreensão.
Então, a sua casa, ela sempre será uma casa, nem sempre será um lar. Ela precisa se transformar num lar, um lar de harmonia. E não é que com isso queremos dizer que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igualzinho, todo mundo tem que gostar da mesma comida, da mesma opção sexual, que não é opção. Porém, pessoal, nós temos que transformar tudo isso, não modificando os outros, mas modificando o nosso modo como conviver, como tolerar, como suportar, que muitas vezes o problema é nosso em não suportar certas diferenças, porque nós somos orgulhosos, egoístas, e queremos o mundo do nosso jeito, queremos que o mundo se transforme para o que eu sou, e não o contrário. Então ela disse, vejam bem, o lar é a escola das almas, e lar é isso. É o templo onde a sabedoria divina nos habilita o quê? Ao grande entendimento da humanidade. Quando o meu filho nasceu, o Henrique, eu experimentei uma sensação tão prazerosa de amor por ele, tão grande, que eu fiquei até feliz de conseguir gerar aquele sentimento em mim. E eu percebi que o Henrique, ele só era o veículo que me estimulava, mas eu que gerava o sentimento. Portanto, se eu conseguisse que outras pessoas também gerassem o mesmo sentimento em mim, eu passaria a amar a humanidade igualmente ao Henrique. Eu não consigo isso ainda, mas posso ser que consiga algum dia. E que se um dia eu amar toda a humanidade como amo ao Henrique, eu acho que eu me entregaria a uma crucificação com mais facilidade. Por que isso? Essa frase quer dizer isso. Tenta estender o amor que você tem pelo seu filho, geralmente filho ou neto, é mais fácil de imaginar, ao filho e ao neto de outra mulher, de outra pessoa. E se você for buscar um dia seu filho na escola e vir um menininho ali chorando, aflito, meio assustado de não saber para onde vai, não vai embora não e deixe ele ali, não. Pergunte a ele, menino, seu papai está atrasado? O que aconteceu? Porque você sabe que pode ser que uma mãe tenha tido algum problema e não conseguiu chegar a tempo naquela escola. E que você é a mãe dele também naquele momento. Enquanto você cuida daquele menino que aguarda o papai ou a mamãe na porta da escola, você faz o papel da mãe dele. Olha a grandeza, olha a oportunidade que Jesus nos dá de compreender que podemos estender o nosso lar. No início, só na nossa casa, amando mais os nossos, né, vamos dizer, mas daqui um pouco mais, a todas as pessoas, amando a humanidade como um todo. Quando eu faço algo e o Henrique fica feliz e dá uma gargalhada, ou ele agradece a mim, me transborda alegria no coração. Se eu sentisse a mesma coisa por todos, os comentários amorosos que eu vejo aqui, que foi bom, que foi importante, imagina o que eu sentiria se sentisse por cada um de vocês exatamente o que eu sinto pelo meu filho. E não tenho vergonha de dizer, eu amo muito a todos, eu tenho muita consideração, tento ajudar. Mas o amor pelo Henrique é uma coisa que transcende a minha vontade, como uma mamãe amar um filho. Então, Jesus coloca isso para a gente, deixando bem claro. Tenta aos poucos ir estendendo o laço de amor. Lembra que Jesus na cruz, e aí tão bonita essa parte, porque Jesus na cruz parece que as frases dele são menores, devido talvez à dificuldade de respiração. Um ser crucificado morre às vezes por asfixia. E ele fala então à mãe dele. Ou seja, você vai falar alguma coisa na cruz, com dificuldade, tem que ser uma coisa importante para falar, né? Você não vai falar uma bobagem qualquer, ou então você ficaria quieto. E o Cristo, vendo a sua mãe triste, claro, condoída daquela situação, ele comenta com a mãe dele, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quem era esse filho? Quem era esse menino? Era irmão dele? Não. Era um outro filho de Maria? Não, não era filho de Maria. Era João Evangelista, que estava ali acompanhado de Maria, acompanhando Maria, assistindo a crucificação de Jesus. Mas ele fala, mãe, não sofra por mim. Toda a humanidade é seu filho. Todos os seres. Deixa eu abrir uma aguinha aqui, peraí. Aqui, consegui, tá? Terceira live do dia, a garganta começa a secar. Todas as pessoas podem ser recebidas com o seu amor de mãe. Então, mãe, Maria, ame a humanidade, ame a todos, estendendo esse convite a nós também. Então, relendo de novo vai ficar mais claro, olha só. Reparando que aqui, ó, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Compreender que somos todos irmãos, todos da mesma família. Podemos estar desviados em pensamentos e ideologias agora, mas somos todos da mesma família e ninguém
se perderá. A palestra que acabei de fazer. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, ele, sorrindo, perguntou, agora a técnica maiêutica. Técnica maiêutica é uma técnica que foi introduzida à humanidade por Sócrates, quase 500 anos antes de Jesus nascer, que é você fazer uma pergunta para estimular a resposta em alguém. Jesus já sabia a resposta. Quando você vê um menino ganhando um presente, geralmente seu filho, de uma madrinha, da vovó, você não fala às vezes assim para ele quando ele fica muito caladinho, de timidez? O que fala para a vovó quando ganha presente? Ai, obrigado. E isso, você já sabe o que tem que falar. Você está com aquela pergunta estimulando ele a entender o que você quer dizer. E Jesus faz uma pergunta à sogra de Simão Pedro assim. O que fazes inicialmente as lentilhas, ou que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante. Imagina um Cristo te perguntando isso. Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Ela respondeu sem perceber a profundidade do que ela estava falando. Mas todos nós somos nascidos simples e ignorantes e nos instruímos nas tribulações da vida corporal. Questão 114, 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de não sermos complexos. E ignorantes não no sentido de sermos mal educados, de sermos cabeça dura. Às vezes a gente atribui isso a seu ignorante, seu tosco. Não, não é essa ignorância. É um caderno em branco, um caderno vazio, uma consciência ignorante, uma consciência vazia, sem termos pejorativos. Deus não criaria algo pejorativo de cara na primeira criação e nem depois. Então, essa situação, ela diz, naturalmente nós temos que nos lapidar, nós temos que melhorar. E ela usa o exemplo do fogo para amolecer as lentilhas. Esse fogo, pessoal, são as dificuldades que enfrentamos dentro de casa, muitas vezes, que é o que mais, às vezes, temos necessidade de resgate. Então, ele diz, pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Veja que Jesus faz uma referência a uma preparação, a uma matéria bruta que precisa ser lapidada, precisa ser mais trabalhada, elaborada para chegar à condição de um pão a ser servido, de uma lentilha a ser servida. Ele estava usando um exemplo corriqueiro. Ela responde, de modo algum tornou a velha humilde. Antes de entregá-la ao consumo caseiro, compete-me guardá-la ao calor do forno. Sem essa medida, e põe reticências. Então, mais uma vez, ela representa, tenho que levar ao calor do forno, eu tenho que cozir, eu tenho que preparar aquilo para depois ser servido, para estar apto a ser consumido. O divino amigo, então, considerou, há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Veja a comparação. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que é cadinho? Quem trabalha com prótese, nem só com prótese, mas principalmente protético, eu, como dentista, envio muitos trabalhos para o laboratório de prótese, mas meu pai, que é protesista, meu pai não é protético, ele é especialista em prótese, é dentista também, e gosta muito de trabalhar com prótese, tem um artefato que chama cadinho, que é quando você coloca as ligas ali para serem fundidas, para derreter um ouro, para derreter um duracástio, para derreter uma substância a alta temperatura. Só que o cadinho precisa suportar essa temperatura para que as ligas se purifiquem, para ela fique melhor. Então, quando ele fala é o cadinho, é como se fosse um recipiente onde vai ferver ali as ligas, onde elas vão se fundir, onde elas vão se trabalhar juntas. É a mensagem. Ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele, é recurso espiritual. Então, pessoal, vamos pensar. Pensa aí na sua casa, se tem alguém na sua família que você não está se entendendo, que está difícil o convívio, aquele filho mais novo, o mais velho, o do meio, aquele namorado da filha, aquela situação que você não teve escolha, mas que se juntou a você, ou o irmão do seu esposo que não tem onde morar, está doente, está na sua casa, o papai do esposo, o papai da esposa. Essa situação que não está fácil, olha o que ele diz. O que nos parece aflição, o que está sendo sofrimento para você,
é um recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os. Todos nós temos defeito, pessoal. Inclusive o André Luiz pergunta assim, quem será que nós somos? O bonzinho das ruas ou o insuportável de casa? Nós somos o insuportável de casa, porque na rua você está usando várias máscaras para ser aceito, para agradar os amigos que você convive. E, inclusive, ele pede, trata-os de casa do mesmo modo como você trata teus amigos. Vai chegar alguém em casa que é um amigo, você não coloca uma roupinha mais bonita, você não faz um suco de laranja, você não penteia o cabelo, você não fica mais apresentável? Por que fazer isso só para os que são da rua? Faz principalmente os que são de casa. Conviva bem. Imagina como você gostaria que ele tratasse, e trata igual. E o interessante é que o André Luiz não pergunta como que você trata os amigos da rua. Ele afirma, trata-os de casa como você trata os da rua. Ele já sabe que é um tratamento diferenciado, que é melhor. Então, suporte as imperfeições dos outros. Isso é um princípio de caridade. O que é a caridade segundo Jesus, como eu entendia? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições, ou seja, faz vista grossa, não fica exaltando o erro, exalta a parte boa dele, estimule pelo elogio. Claro que você quer educar, mas não quer depreciar, não quer colocar ele para baixo. E perdão das ofensas, é o BIP, né, que nós memorizamos. Então, tenha paciência com as imperfeições. Nunca notou, ele vai fazer uma pergunta, a rapidez da existência de um homem? Puxa, essa pergunta às vezes dói no meu coração. Ontem eu tinha 4 anos, hoje eu tenho quase 44. Faço dia 20 de setembro agora. Em uma semana eu faço 44 anos. E parece que foi ontem, passou tão rápido. Nossa, como passou rápido. Esses dias, há 9 dias atrás o Henrique nasceu, hoje ele já tem 9 anos. Puxa vida, como passou rápido. Quanto que eu queria ter feito mais coisa, mas talvez não fiz porque não dava. A nossa existência aqui é tão fugaz e Jesus reflete isso. Você já percebeu como é rápida a existência do homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos da vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus ciclos são lições. Se você entrar um dia num curso, na faculdade, por exemplo, e o professor começar a te pedir muita coisa, pedir que você revele a radiografia como era pedido para mim, um dos monitores de cirurgia, começa a pedir, começa a dar trabalho, alegre-se, porque ele está confiando que você é capaz. Ele está dando mais chance de você ir melhor, e cada vez melhor. Então as dificuldades da vida, por mais difíceis que sejam, são lições, nos ensinam. E não é porque Deus fala, não, eu só coloco para você aprender na dor. Não, a gente que quer aprender na dor, dá para aprender com amor também. O Chico falou que nós podemos, transpirando pelo suor, evoluir. Mas se não quiser ir pelo suor, vai pelas lágrimas. A primeira opção era o amor, o caminho do amor, que cobre uma multidão de pecados. Mas não quer seguir por esse caminho, filho? Você que manda. Vai de algum jeito, mas nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Jesus se perderá. As ovelhas somos nós, ele é o pastor. Então, vai ter que ir na marra. Não quer ir desse jeito, vai por mal. Todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. E passarão pelo que precisar, pela dor se precisar, mas serão perfeitos um dia. E o lar é um convívio muito importante. Então ele diz, a sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou, Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Essa lição agora é importante, que a gente não seja rebelde, pessoal. Essa é uma paulada forte, ó. E aqueles que passaram por várias situações de família, cozinharam como lentilhas, foram para o forno como pães e não mudam, não melhoram. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lustros e tornou a indagar. O que você faz com as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Porque alguns feijões não cozinham mesmo. Alguns grãos fica pedra e quebra dente. Algumas lentilhas a mesma coisa. Ele pergunta, o que você faz com essas partes da lentilha? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo,
porque feririam a boca daqueles que as comem, descuidado e confiante. Monturo, pessoal, é o mesmo que monte de lixo. Ela responde assim, na verdade não é tão assim, Deus não coloca a gente no lixo, mas ele vai colocar numa situação agora um pouco mais complicada, filho. Eu te dei toda a oportunidade, você não quis aproveitar, eu não posso fazer mais nada agora. É como a parábola do filho pródigo. Você tinha toda uma fazenda, uma aldeia para viver e cultivar e para ficar. Não quis, você vai ser lançado aos porcos. Porque não tem outra opção. Aí, quando você quiser sair de lá, você sai. Essa situação, essa comparação que Jesus fala das lentilhas que não querem cozinhar, são aqueles filhos rebeldes que não querem ir por bem, então eles irão por mal, pela dor. Por mal, porque não tem outra palavra para mencionar, que nunca é por mal, vindo de Deus. Mas eles vão ensinar a gente a vencer, a aprender de outro modo. Então ela fala, Jesus diz, ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Essas sugestões não são os conselhos diretos dados por papai, mamãe, vovó, ou qualquer um que cuida, madrasta, afilhados, qualquer um madrinha que cuide da gente. Não é a orientação dele. As sugestões edificantes do lar do convívio também. Claro que pode ser os conselhos, mas e o convívio que a gente tem que ter harmonizado com o pai e com a mãe? Eu sei que na sua família tem pessoas que são facilmente de se conviver, entendem rápido o que você pensa. Que horas já são? Dá tempo. 8h30, como passa rápido. Que eles entendem, compreendem você, mas na verdade, na prática, no convívio, que é o que interessa, que é o que nós vamos aprender mais. Porque se eu ensinar para você, na hora que você estiver numa sala de espera de um dentista, de um médico, e ele estiver atrasado, ele deve estar trabalhando numa outra pessoa. Ele não pode interromper o trabalho. Não fica tão irritada, não fica tão magoada. Lê uma revista, hoje temos celular sempre à mão com disponibilidade de internet. Vamos procurar tudo que a gente puder para fazer o melhor que a gente pode. Vamos estar linkados e vinculados a ter paciência. Vamos conseguir. Tá bom, você ouviu como teoria, como ensinamento. Agora, você consegue praticar isso? Quando que você vai praticar? Quando você tiver na prática aquela situação que não deixa você fugir daquela realidade. Então, quando que eu posso imaginar que eu estou aprendendo? Quando você passou na prática por uma situação, só ligar aí. Quando você passou na prática e está tentando conviver. Um detalhe importante que me ocorreu. O mundo nosso passando para regenerador, não é que vai receber aqui na Terra, já regeneradora, somente espíritos bons da escala espírita. Não. Somente espíritos elevados que já conquistaram. Todo aquele de boa vontade merece ficar na Terra. O que não merece é o aluno rebelde. Então vamos imaginar que eu estou numa sala de aula e eu vou dividir em 3 grupos. Um grupo já está entendendo a matéria e está fazendo os exercícios certinho. Outro grupo não está entendendo a matéria, mas está se empenhando para entender, está raciocinando do melhor que pode. E um outro grupo não quer entender a matéria, quer fazer arruaça, quer fazer bagunça. Quais grupos vão poder permanecer na escola, na próxima aula, ou vão merecer passar de ano? O primeiro e o segundo grupo. Mas aqueles que não entenderam já podem, desde que tenham boa vontade. A misericórdia é muito grande, pessoal. Ninguém vai abandonar a gente. Então, tentar entender, se esforçar aos pouquinhos para tolerar aquele irmão, aquela irmã, vamos estender um pouco também, aquele colega de trabalho, aquele vizinho. É um treino, é a demonstração da boa vontade para merecer o planeta. Eu gostaria muito de continuar aqui na Terra, um planeta regenerador, um planeta legal, melhorado. Não queria ser rebaixado. Qual é o critério para eu ser rebaixado? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansuetude, pessoal, não briga não. Não cria caso desse jeito. Você tem um entendimento maior que o dele, deixa para lá. Engole o sapo. Eu vou pedir a vocês, se vocês são espíritos, vocês que têm que dar o braço a torcer, porque a nossa doutrina pede que nós devamos dar o braço a torcer. Se a doutrina de outra religião fala que eles serão salvos e nós não, na cabeça do fiel, tá tudo certo ele nos desprezar. Então ele não tem que responder por isso, por enquanto. Nós sim. Então, dê o braço a torcer você, espírita. Não é ficar passando a mão na cabeça de quem te maltrata, de quem te humilha. Não é pagar o mal com o mal, mas é pagar o mal com o bem.
pedir a ele que não faça aquilo, que você fica triste, você gostaria de ter uma amizade. Eu acho que nada resiste ao amor, nada resiste à humildade, à boa vontade, à tolerância. Então, ele diz assim, ó, ocorre o mesmo, disse o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Rebelde, não é a alma pouco inteligente, rebelde. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados para fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Ali, pessoal, mostra pra gente tentar um convívio mais amoroso, tentar uma condição mais pacificadora. Se você tem um exemplo... Nossa, eu tô tocando a campanha aqui em casa. Acho que não sei se dá pra ouvir daí, tá? Quer ir lá embaixo? Vê lá. Se você tem a oportunidade de ter na família só gente boa, como eu acredito que é na minha, não que são espíritos elevados, mas se harmonizam muito comigo, meu pai, minha mãe e meu irmão, tá bom. Não tive tanta oportunidade de conviver com seres mais difíceis. Apesar de que a oportunidade de conviver com eles também tem me ensinado muito, e a minha para eles também. Só que se você tem a oportunidade de estar numa encarnação com aquele espírito dificultoso, pode acreditar que Jesus ou os bons mentores organizaram para que a sua encarnação estivesse agora como pai e mãe, como filhos, como irmãos, como mãe e filho, pai e filha, qualquer relação, para diminuir essa bobagem de manter-se brigado. Jesus, na sua infinita sabedoria, nos ensina algo que é grandioso sobre a importância desse relacionamento. Essa é uma das lições. Mas ele fala, se você perdeu a oportunidade de fazer as pazes com aquele que foi colocado ali a caminho com você, os dois serão lançados no fogo, os dois serão lançados para fora e não saem de lá até pagar o último centavo. Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 25. Jesus conta uma história para nós mais clara impossível. Ele diz assim, se você está diante do altar, pronto para fazer uma oferta, portanto, ao altar, à igreja, ao centro espírita, ao templo budista, mas se lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, ou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, a mesma coisa, faz o seguinte, diz Jesus, guarda a tua oferta, deixa ela de lado e vai correndo resolver o problema com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Cara, isso é encarnação, é clara. Enquanto os dois estão em oportunidade de trajetória, porque se vocês não se entenderem, os dois serão colocados em prisão e sairão de lá, mas só sairão de lá até pagar o último centavo. Porque perderam a oportunidade de aprender na escola da alma, no celeiro sagrado, no forno edificante que é a nossa casa, nosso lar. O convívio com as pessoas que estão encarnadas como membros da família. Então, nessa passagem, veja que vou enfatizar. Jesus ele não fala assim, se você acordou um dia, abriu seus olhos, viu o teto da sua casa e lançou ao Pai uma prece, pedindo orientação para duas grandes coisas, duas grandes oportunidades que você queria resolver. Primeiro, fazer as pazes com um irmão que está brigado. E segundo, fazer uma oferta ao centro espírita, fazer uma oferta ao altar. Bom, neste caso, estando ainda na sua casa, faz primeiro as pazes com o teu... Não, ele não falou assim. Ele já mencionou que você já acordou, já tomou banho, já escovou o dente, já se alimentou, pegou o teu carro, andou de ônibus, pegou metrô, andou a pé 1 quilômetro, subiu a escadaria de joelho, está diante do altar. Só falta fazer a oferta, mas na última hora, podia ter lembrado antes, né? Na última hora se lembrou, mas por que eu lembrei do meu irmão agora? Jesus não podia falar assim, irmão, já que você já está aí, faz rapidinho essa oferta, aí vai. Não. Ele fala, guarda a tua oferta, deixa ela de lado e vai correndo resolver o problema que você tem com o teu irmão.
Porque se vocês não se entenderem nesta oportunidade de serem mãe e filha, de serem irmãos, de serem próximos, vai demorar um pouco mais. E aí os dois serão colocados em prisão, nessa representação da passagem. Vocês são como lentilhas que endureceram, não quiseram amolecer no fogo, tentou mais um pouco, serão jogadas para fora. Não poderá participar do banquete. Por enquanto, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, não se preocupem. Agora, vejam que interessante um texto de Emmanuel, que também enfatiza esse pensamento para todos nós. Nem sempre, diz Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 62, se chama Parentela. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que, na maioria das vezes, nós pedimos para reencarnar com quem nos afinizamos. Porque eu gosto. Olha, quando você vai organizar uma viagem, você não chama os amigos que você mais gosta do convívio, você não vai chamar um estranho, ou você vai chamar alguém que você não gosta. Mas nem sempre é possível atender totalmente, porque a grande maioria será atendido em grande número de pessoas. Porque um ou outro é esquisito, mas a grande maioria é gente boa. Ou pelo menos se afiniza com você. Mas o Emmanuel diz que nem sempre os laços consanguíneos reúnem almas essencialmente afins. Pode que, às vezes, dois adversários de longa data foram colocados como irmãos, como mãe e filho, para tentar diminuir essa briga. Porque se colocasse vocês como dois dentistas, adversários, mesmo vocês se matavam. Se colocasse vocês como uma opção de heterossexualidade, outra com homossexualidade, e vocês não se gostassem, vocês iam se matar. Então eu vou colocar de um jeito que facilite para vocês a misericórdia se verificando. Então ele continua. É razoável sugerir uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Então, aquele irmão, aquela mãe, irmã, que você só de olhar para ela, ela já te entendeu. Vocês não têm umas pessoas assim na família? Que só de estar junto, ou até amigos podem ser, só de bater o olho ele já sacou que você não está gostando, que você quer ir embora dali. Eu tenho tantas pessoas da minha família e amigos que são assim, só de olhar eles já entendem. Mas a família são esses, que são unidos pelo laço eterno do amor. O segundo, ou seja, a parentela, significa o cadinho de lutas. Cara, outra vez aparecendo a palavra cadinho. E eu repito, cadinho é um recipiente que suporta altíssimas temperaturas. Ele é feito daquele material refratário, como um tijolo de lareira, um tijolo de churrasqueira, que suporta altíssimas temperaturas, mas faz aquilo em prol do que está sendo feito em cima dele, dentro dele. A união, a fusão das ligas, a purificação dos metais, representativamente aqui, né? Então, significa o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor, para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então aqui nosso objetivo para a palestra, tenta transformar este irmão que é da parentela a alguém da família. Como faço isso? Tentando se harmonizar com ele. Como? Não sei, cara. Eu não sou teu irmão, não sei o que ele gosta, não sei que tamanho é o teu orgulho e o orgulho dele, mas eu falo, dá o teu jeito aí. É a lição da nossa doutrina, nós temos que respeitar. Nós temos que fazer valer a pena. Vou dar uma oportunidade. A caminho de Jesus, seria útil abandonar a esfera das maledicências, das fofocas e das incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Não é só na teoria, não, pessoal. Não podemos esmorecer no exemplo dado dia a dia. Eu não posso vir aqui falar para vocês, fazer as pazes, que eu tenho uma família harmonizada, que é fácil para mim, como é fácil mesmo, pela família, não pela minha condição de espiritualidade. E na hora que eu me enfrentasse com uma situação embaraçosa, eu brigasse com ele. Não, eu tenho que exemplificar. Nada vale
se só forem palavras. Muito vale se for exemplo e palavras. Então é isso que nós temos que conseguir. Então, sem esmorecer, sem desanimar na exemplificação. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Família de Jesus Cristo? Não é todo, família de Jesus não é todo mundo que tem? O mestre definiu diferente. Vocês se lembram, nos 3 evangelistas, em Mateus, em Marcos e Lucas, que a epígrafe é a verdadeira família de Jesus. Jesus estava numa casa, ensinando, estava tão cheia a casa, tão lotada, que não dava para entrar ninguém. E de repente um homem vem e fala para ele, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, procurando falar contigo, querendo falar contigo. Jesus faz mais uma vez a técnica maiêutica que pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não é possível que Jesus não sabia quem era a mãe dele, que estava tendo uma amnésia, ele que esqueceu que é Maria. Ele quer que o homem reflita no conceito de família que ele está dando. Ele fala, ele nem responde o rapaz, coitado. E Jesus fala, apontando aqueles que o ouviam, a minha família são esses. A minha mãe, meus irmãos, porque estão aqui sintonizados com Deus, fazendo a vontade de Deus Pai. Então ele fala, para mim, família é aquele que se harmoniza. Não é que ele recusou que Maria e os irmãos não eram harmonizados com ele. Ele aproveitou para dar um exemplo e foi registrado nos evangelistas assim. Mas que nós temos que criar uma maneira de fazer as pazes, é possível. Eu vou deixar já a história do Chico, que vai encerrar nossa palestra, que é digna, mas um conselho para vocês. Baixa a guarda, perca o orgulho e faz as pazes. Por exemplo, você discutiu com a tua irmã, ela ofendeu um monte de coisa, isso aqui, e você quer fazer as pazes. Vai lá para ela e pede para ela te ajudar, mesmo que ela estranhe no começo, mas assim, minha irmã, você não poderia ir comigo lá? Eu tenho que provar um terno, exemplo. E você é tão boa de escolher, eu confio tanto na sua opinião, você não pode ir comigo só provar? Se ela aceitar, ótimo, ela também está querendo fazer as pazes. Se ela não aceitar, mas só um pouquinho. E se eu te mandasse uma foto por WhatsApp, vou na loja? Você está dando a oportunidade dela sentir-se importante perante você, a opinião dela. Não, que terno não funciona. Então dá o teu exemplo, pensa alguma coisa. Fala, mãe, a senhora não pode fazer aquela comida que eu gosto tanto? Meu irmão, e olha só, pessoal, eu não acredito, se vocês escreverem aqui, que é impossível pedir desculpa. Não cria desculpa, não fala estava muito calor, por isso que eu briguei assim com você, estava muito frio, por isso que eu briguei assim com você, eu não tinha recebido meu salário. Não, isso é criação de desculpas, são infinitas, nenhuma vale. Pede desculpas a quem você supostamente magoou e aceite as desculpas, caso ele peça de você. Dê as desculpas para que você se harmonize. Não convém ficar brigado, dói o coração lá no fundo, é triste. E você está ali naquela oportunidade por uma parcela de tempo. Daqui a pouco um dos dois desencarna, ou ele ou você. Nós vivemos tão pouco tempo aqui na Terra, pessoal. Em média, 75 anos é tão pouquinho, meu Deus, 75. Os meus 2 pais já passaram por isso, papai e mamãe já passaram dos 75 de velho, vamos dizer. Então, é uma oportunidade de transformar aquele membro da família, que chama-se parentela, segundo Emmanuel, porque não tem harmonia conosco nenhuma, para um membro da família, sair daqui o mais zerado possível, não criar mais débito nessa encarnação, porque Lísias fala assim para André Luiz, André, nós quando encarnamos como com uma roupa suja, André, para limpar com o suor do trabalho, mas quase sempre voltamos com ela ainda mais encardida, André. Nós não fazemos o que está planejado, nós fazemos um planejamento reencarnatório para todos. O Missionário da Luz explica isso tão bem. Só que agora que chega aqui na carne, que passa pelo esquecimento do passado, esquece tudo, meu. Começa a agir mal, é orgulhoso, não dá o braço a torcer, é brigão. Morre no leito de morte, de costas pro filho. O filho pede perdão, o pai vira de costas e morre, não dá. Perdendo a oportunidade de ninguém perde a condição de ser filho de Deus, mas vai atrasar um pouco aí a encarnação. E se você fala, eu quero fazer as pazes, eu estou dando de tudo para fazer as pazes, ele que não quer fazer as pazes comigo,
se for exclusivamente ele. Se Deus vasculha os teus sentimentos mais íntimos e fala, realmente, você só tem intenção de fazer as pazes, você não tem mais que responder por isso. Você se desvinculou dele. Ele que vai ter que responder. Ele que vai ter que agora armar um jeito. Porque quando eu faço mal para alguém, eu criei um débito com essa pessoa, eu dei um nó aqui nela. Se ela não conseguir me perdoar, ela também não está vinculada a mim. Se você recebe uma agressão e perdoa e não carrega mágoa nenhuma, você fala, eu não quero essa dor para mim, amigão. Eu não vou carregar isso comigo. Eu estou aqui na Terra para melhorar e não para criar mais débito. Você errou e eu vou carregar o fardo em teu nome? Não preciso. Nem é bom para você, nem é bom para mim. Eu vou carregar o meu fardo, a minha cruz, que já é bem pesadinha, por sinal. E eu estou disposto a fazer amizade. Mas você tem que estar disposto a receber as pedradas e ficar calado. Tem que estar disposto a receber todas as ingratidões, porque se você vai pedir desculpa para alguém, é nobre que essa pessoa fala, tá bom, meu, deixa para lá, eu também perdi a cabeça, vamos esquecer. Passa. E não ficar martelando em cima, não ficar dias remoendo e jogando na cara. Não faz isso, porque você está criando dívidas e não está pagando com amor aquela situação. Então, pessoal, faltando aqui quase 10 minutos, eu quero pedir a você que você pense no membro da família que está precisando dessa ajuda. Que pensa no membro da família que você não está bem. Ou então, não tem na família. Então você tem no trabalho, em algum relacionamento. Faça de tudo para que você pense. Se Jesus estivesse me analisando, ele estaria satisfeito comigo? Você acha que deu certo? Se você não tiver mais como ajudar, você fez muito bem. Isso é muito bacana. E não é longe, não. É dentro de casa, viu, pessoal? A caridade começa dentro de casa. É mais difícil fazer caridade para os de casa do que lá no hospital. No hospital, por mais que você faça uma sopa meio sem sal, meio sem temperatura ideal, eles elogiam porque estão lá e não te conhecem. Tem um pouquinho de vergonha também, mas faz uma sopa mal feita, às vezes até bem feita para alguém que está em casa com dor, ranzinza que é. Essa é a oportunidade de retribuir toda a dívida que talvez você tenha com ele. E a história que eu quero contar do Chico é muito bonita, eu acho tão importante que uma vez o Chico sempre gostou muito de cachorro e amava um cachorrinho que ele tinha. E que os cachorros vivem pouco, vivem 15 anos. E nós temos que ter, se quiser, vários cachorros ao longo da vida, ver várias desencarnações, como eu vi a desencarnação de Gandalf o Branco, meu grande companheiro canino. E então o Chico estava lá, às voltas com aquele cachorrinho velhinho, doente, levando em veterinário, comprando um remédio aqui, gastando o pouco tempo e pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro que o Chico tinha com aquele cachorrinho, e ele então vai trabalhar e o cachorro fica em casa. E uma das irmãs do Chico tem a ideia de sacrificar o cachorro para poupar sofrimento. A intenção, a Deus cabe julgar. Ela quis matar por prazer, ela quis maltratar o Chico ou ela quis... Deus vai saber. E então ela comete a eutanásia do cachorro. Ela vai lá, chama um veterinário, dá uma injeção letal nesse animalzinho e ele falece. E fica lá mortinho. Quando o Chico chega em casa e vê o cachorro morto, ele é tocado de uma tristeza tão profunda, uma dor, sem saber muito bem o que estava acontecendo. Mas como que aconteceu? Ele não era para desencarnar agora, ele estava em tratamento, estava bem, ele iria melhorar. E aquela aflição da irmã vendo o Chico sem saber o que estava acontecendo, sem saber, conta para ele. Fez certo, conta a verdade. Ai, Chico, você desculpa, eu estava vendo o teu sofrimento, eu chamei o veterinário e ele aplicou uma injeção e sacrificou o seu cachorro, o nosso cachorrinho. Puxa, o Chico ficou tão triste, tão tocado por aquela atitude que não era para ser feita. Nós não temos direito de dispor a vida de ninguém, porém, vai passando uns dias e eles ficam magoados um com o outro. É a história perfeita sobre o que nós estamos comentando. E aí, quando começa o trabalho de escrever romance, o Emmanuel diz que, vamos lá, Chico, vamos escrever romance, vamos nos concentrar. O Chico fica ali quietinho, o Emmanuel se sintonizando com ele. De repente, o Emmanuel falou, Chico, o que é? O que eu estou sentindo aí no seu coração? Que nuvem escura é essa? O que é? Não engoliu a história do cachorro ainda? E o Chico, na sua pureza, na sua bondade, fala, é verdade, mano, eu não consegui esconder, eu não consigo esquecer essa dor, cara. Eu tô tão triste com a minha irmã que matou meu cachorro. Não fala assim, Chico, você não sabe a intenção dela.
Matar é diferente do que você tentar aliviar um sofrimento, e ainda que esteja errado, não nos cabe julgar. Eu sei, mano, mas eu não tô aguentando, cara, eu não consigo parar de pensar nisso. Ele fala, tá bom, Chico, mas assim não dá para escrever romance, né? Eu precisava de uma concentração maior entre nós dois, uma harmonia maior. Mas vamos curar esse problema, eu tenho uma solução. Ah, é? Puxa, seria ótimo, porque eu não quero também ficar com mágoa dela sofrendo. Falei, então qual é a solução, Chico? Ele fala, a sua irmã quer um presente, não quer? Ela quer comprar uma coisa. Quer. E faz tempo que ela quer, né, Chico? Não compra porque não tem dinheiro. É verdade. E o que ela quer comprar, Chico? Ela quer comprar uma máquina de costura? Pois é isso mesmo. Então nós vamos lá na cidade, vamos comprar uma máquina de costura para sua irmã e vamos dar de presente para ela. O Chico falou, mas, mano, eu não tô entendendo, acho que você entendeu errado. Ela que tinha que comprar, quem sabe, uma máquina de costura, alguma coisa que eu queria. Ela que matou o cachorro. Ela que me magoou. Eu não tenho que comprar nada para ela. Não nesse jeito, né? Tão mal falado que eu faço. Mas com todo o amor e ternura entre Chico e Emmanuel. Ele fala, eu sei, Chico, mas essa receita não é minha. Essa receita é de Jesus. O Chico fala, como que é? A receita não é sua, não? A receita é de Jesus. E como que é a receita? Nós temos que dar um presente ou alguma maneira para alegrar a pessoa que te magoou e se estão magoados. Então vamos lá na cidade comprar essa máquina. O Chico vai na cidade, começa a olhar, uma máquina de costura era caríssimo para o Chico. Ele procura, isso é muito caro, ele procura, até que encontra lá uma que cabia no seu orçamento, divide em 3 encarnações para pagar, em 20 parcelas, sei lá quanto, e volta para casa com a máquina. Pede para entregar alguma coisa assim. Chegando à máquina, ele fala, Carmosina, por exemplo, não sei se foi a irmã Carmosina, mas vem cá. Oi, Chico, o que foi? Vem cá. Olha aqui, que eu comprei para você. Ela estava embrulhada, mas o que é isso, Chico? Abre. Diz que essa mulher começa a tirar os durex, começa a tirar o papel. Quando vê aquela máquina de costura, mas essa mulher é tocada de uma alegria tão grande, tão profunda de ver aquilo que ela queria tanto, ao mesmo tempo, uma situação de cobrança. O Chico Xavier, o teu irmão, te deu uma máquina e você fez aquilo com o cachorro dele, o que é natural. É como Paulo receber tanto amor de Jesus e depois ter apedrejado tantas pessoas cristãs. Paga com amor que você paga de uma maneira inesquecível e não se endivida. Ela começa a chorar e fala, Chico, meu amado irmão, você me perdoa, desculpa, eu estou tão triste desde aquele dia que eu cometi aquele erro. Eu não queria matar o nosso cachorrinho, eu queria aliviar o sofrimento dele, seu. Eu vi você gastando o seu dinheiro, Chico, você gastando o seu tempo. E você sempre foi bom para o papai e para a mamãe. Você sempre foi o melhor dos filhos que a mamãe e o papai teve. Tão amoroso. Me perdoa, Chico, me desculpa. Diz o Emmanuel que sai do coração dessa mulher uma luz tão bonita, pessoal. Vai em direção ao coração do Chico e dislui toda aquela nuvem escura, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor de perder o cachorrinho misturado com a atitude da irmã. E dissolve. Desfaz o mal-entendido. Eles se abraçam e choram abraçados, se perdoando um ao outro ali, o Emmanuel só assistindo. Quando ela termina, ela enxuga as lágrimas, toda feliz, e fala, eu vou usar essa máquina para corrigir suas roupinhas, e eu quero que você me perdoe. E o Chico então diz, não, minha irmã, não estava magoado, não. Não, né, Chico, não estava. Fiz porque te amo, minha irmã, porque quero que fiquemos bem, e você vai arrumar as minhas roupas que estão já velhinhas, rasgadas, vai fazer roupinha para as crianças, você vai produzir muita coisa boa com ela, você vai se alegrar muito. Ela se afasta, o Emmanuel só fica olhando para o Chico, ela não vê o Emmanuel, só o Chico que vê, e ela fala, tá vendo, Chico? As receitas de Jesus são infalíveis. Mas é que quando nós vamos tentar fazer a receita, a gente muda os ingredientes. Em vez de dar carinho, a gente dá ingratidão. Em vez de dar paciência, a gente dá revolta. Em vez de colocar 3 colheres de amor, a gente coloca 20 de ódio. A gente alimenta a mágoa. Pode saber, isso é científico. Se você não alimentar uma memória, ela desaparece da sua cabeça. Se você não alimentar um sentimento amoroso, ele desaparece, a relação para. Se você não alimentar um sentimento de ódio, ele também morre. Se você carrega um sentimento de ódio, de mágoa por 20 anos, é porque você o alimenta e está agindo errado. Para de pensar nisso, para esquecer esse problema. É o que Jesus nos receita em Mateus 5,25 e agora com Emmanuel nessa história do Chico. E ele se alegra, faz as pazes com a irmã e segue a sua vida
tornando esta parentela no símbolo sagrado da família. Pessoal, nós temos 4 minutos para encerrar e dar 1 hora. Eu quero pedir a vocês assim, eu sei que não é fácil e que muitos não conseguirão ainda, mas tenta só não manter-se brigado. Às vezes o silêncio já quer dizer muita coisa. Tenta fazer as pazes com a pessoa, se for possível. Às vezes os dois querem fazer as pazes, mas o maldito orgulho, que foi bom no passado, mas é um estorvo agora, não permite a gente se entusiasmar e se alegrar. Então a dica que eu dou e funciona para mim, convida essa irmã, esse irmão, para ir na tua festinha, para te acompanhar naquela recepção, para escolher o seu terno mais bonito, para fazer uma coisa para você, faz encomenda na loja dela, inventa um jeito e repete isso. E deixa que venha as pauladas. E se ele der, você aguenta. Ah, mas ele só me maltrata. Você aguenta. Aguenta sem revidar. Não é ficar só recebendo uma punhalada. Às vezes até um afastamento por um tempo é bem-vindo. Mas tenta uma aproximação. Faz uma notícia chegar através de outra pessoa nela, que você falou bem dela, que você tem muita saudade dela. E eu imagino que mesmo que não dê certo, vai dar certo. Mas mesmo que não dê certo, pessoal, você sai daqui da Terra mais zerada possível, sem briga, sem mágoa, sem carregar fardos insuportáveis para a próxima encarnação. Por isso, de Maria Dolores, pelas sagradas mãos do Chico, eu encerro dizendo assim para vocês. Um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, com o tempo varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso lhe peço, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos do Chico. E era isso, meus amados amigos, meus irmãos, que eu queria dizer para vocês. Essa palestra me toca muito, essas lições são muito grandiosas, porque se aplica a todos os seres humanos. 100% dos seres humanos se aplicam. Ah, mas tudo se aplica 100%. Nem sempre. O suicídio, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça. Então, para mim, uma palestra sobre suicídio é interessante, eu aprendo, mas ela não vai tocar-me ou modificar o pensamento. Mas brigas na família, mágoas, dificuldades, até com aqueles que são bondosos e amorosos conosco, existe. Isso é uma lição que nos faz filhos melhores. Eu gostaria de, quando eu voltasse para o mundo espiritual, que demore bastante, que seja antes do Henrique, e seja recebido lá por um bom amigo, quem sabe meu anjo da guarda, Augusto, e ele fale: parabéns, Tato, você voltou bem melhor. Seguiu as lições do Evangelho, tentou, na simplicidade, manter a harmonia, fazer as pazes, sair perdendo, porque amor é cuidar que se ganha em se perder, como diz Luiz Vaz de Camões. Mas peço a vocês, agora é com vocês, eu não tenho mais acesso, porque assim que desligar a vida, a palestra acende a casa de vocês, os relacionamentos. O que você pode fazer para melhorar o convívio? O que você pode fazer para sair daqui mais zerado possível e harmonizado, tornando parentela um verdadeiro símbolo sagrado da família? E aí, querido, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Tato. Eu não tô te ouvindo, amiga, espera só um pouquinho que eu acabei dizendo, porque, nossa, 3 no mesmo dia, no ouvido aqui acabou doendo um pouquinho. Prazer em conhecê-la. Agradecemos muito as suas palavras, né? Você tem mais alguma palestra hoje ou não? Hoje não, Rigão, hoje não. Hoje agora eu vou descansar um pouco, talvez estudar um pouquinho do livro Paulo Estevam, porque tem um encontro para fazer esse estudo, mas vou ficar mais em silêncio, poupar um pouquinho minha voz, agradecer a Deus por tudo e ficar quietinho aqui. Você pode ficar um minutinho com a gente ainda? Posso sim, sem problema, não tenho compromisso. Você estava falando do lar, né? E eu lembro que lar
escreve com L-A-R, sabe por quê? Porque por quê? Lar é lugar de amor recíproco. Poxa, que legal, amigão, que legal. Se não tem amor recíproco, é qualquer coisa. É casa, é moradia, residência, habitação. O que for. Então, parabéns. Lindo isso. Se eu soubesse isso antes, eu falaria durante a palestra, mas valeu. Você me ensinou mais uma. É lugar de amor recíproco, é isso, né? Recíproco, exatamente. Lindo. E, Otávio, eu vou convidar aqui o nosso Ricardo. Grande Ricardo. Tudo bem, amigão? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Que bom, que Ricardo legal. Vai fazer a prece final para nós aqui. Nos auxilia. Então, a gente queria agradecer. Precisa agradecer o Vanderlei também, de Bilac, tá? O Vanderlei me deu poxa, grande amigo. Essa pandemia tem me deixado tão saudoso dos amigos. Vanderlei, agradeço de coração, meu parceiro, lá de Bilac, pertinho de Araçatuba, que quase sempre fazemos as duas casas no mesmo dia ali. Um abraço a todos. É mais perto de Birigui, né? Araçatuba, Birigui, é todo mundo perto aí, né? 15 minutinhos de distância. Né? O Vanderlei me deu umas aulas aqui no StreamYard, aqui, me ajudou bastante. Né? É verdade. A Aline do Ceará também, você deve conhecer a Aline. Né? Conheço. Também me ajuda muito. Porque a minha idade, eu não tenho 44 anos, não. Eu tenho um pouquinho mais, mas a gente luta para poder aprender a modernidade. Legal. E a gente agradece, então, os amigos do Face que ouviram o Tato, estiveram no Face do Mariano. E eu costumo dizer, viu, Tato, que na nossa sede está lá a parte espiritual assistindo também a sua transmissão. Né? Lá os irmãos desencarnados assistem também as transmissões. Não é só os encarnados, os desencarnados também estão lá assistindo. A gente agradece muito. E para encerrar, né, Henrique? Como ter o Ricardo aí, fazendo a prece. Tudo bem, Ricardo? Quer falar alguma coisa antes da prece? Sim, vamos lá. Bem, primeiro eu queria agradecer o Tato por essa palestra maravilhosa, por esse ensinamento que nos foi dado. Tá? Obrigado, Rê. E possamos colocar tudo em prática, né? E conviver bem em família. Então, isso mesmo. Vamos agora levar o nosso pensamento ao alto, a Deus, aos espíritos superiores e agradecer por todos os ensinamentos recebidos. Que possamos fazer de nosso lar um local harmonioso, de paz e felicidades. Vai nos ajudar na nossa evolução, no nosso adiantamento. Vai nos ajudar também a passar por esse momento tão difícil que estamos passando, que é essa pandemia. Que possamos saber conviver melhor com os nossos entes queridos e com as pessoas que nos cercam. Que possamos ter a calma e a paciência para sabermos ouvir mais do que falarmos. Para que possamos nos harmonizar e dialogar com os nossos familiares para chegar num consenso. Que deixamos nosso orgulho de lado, nossa vaidade, e que possamos pensar no bem maior. E que possamos colocar em prática o maior dos ensinamentos dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigado, Pai, por tudo que nos é dado e que possamos fazer de hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigado, Ricardo. A gente te espera nesse palco aqui, ó, porque esse palco é o palco da nossa Casa Espírita. Maravilhoso, esse é o nosso lugar. A gente vem. Muito obrigado, gratidão, viu? Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite. A Gi, que foi tão amorosa, tão pacienciosa em esperar eu passar o tema, e a todos vocês, trabalhadores. E estaremos juntos nesse palco, se Deus quiser, assim que a lei permitir, a lei do homem, a pandemia não ameaçar mais nossas vidas. Estaremos juntos sim, se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Legal, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau.